Oi todo mundo, pra quem não me conhece, eu me chamo Paloma Costa, mas acho que antes de tudo, importante dizer que eu sou nascida aqui nessa terra, Brasil, da geração Brasília, filha de minha mãe, mulher, feminino. E bom, já indo aí para as coisas mais práticas, sou bacharel em Direito e também sou estudante de Antropologia dos Seres, tentando um pouquinho entender tudo isso. Sou ativista, ciclista, educadora, defensora socioambiental, mobilizadora de mundo, sei lá. Trabalho no ISA há 6 anos, sou articuladora nacional do Engaja Mundo, fui uma das criadoras do movimento Liberte Futuro, sou pesquisadora no Escritório Jurídico pela Diversidade Étnica e Cultural, que é a Clínica de Direitos Humanos da UNB, sou uma das impulsionadoras do movimento Fridays for Future Brasil, sou também parte da Coalizão Feminista por Ação Climática da ONU Mulheres, sou uma das Super 30 e uma das Super 7 jovens que foi escolhida no mundo para assessorar o secretário-geral da ONU em clima. Bom, alguém que sabe um pouquinho de onde que fala e do que fala, eu acho. Mas, na verdade, um resultado de um trabalho que foi tão coletivo e que deu esse bando de título que, na verdade, não significa muito. O que significa é que todo esse trabalho coletivo deu a mim essa possibilidade de dar credibilidade para projetos, ideias, sonhos, iniciativas dessas tantas juventudes diversas que estão aí no front, na base. E bom, esse eco, esse impulsionamento que a gente vem tentando fazer. Mas aí a gente se pergunta, será que tudo isso é suficiente? Será que toda essa ação, essa dedicação, essa ansiedade, essas horas de perda de juventude, de tudo, de qualquer coisa, é suficiente? O que seria suficiente? Eu venho aqui falar com vocês tendo acabado de voltar da pré-COP, que aconteceu em Milão, na Itália, e da COP. Foi mais de 1 mês e meio intenso, simplesmente dialogando e articulando a agenda do clima com diferentes tomadores de decisão, atores, juventudes, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, 1 mês e meio que a gente está aí direto, trabalhando na pré-COP, pra COP, pela COP. Mas esse trabalho é um trabalho que começa muito antes da gente, da maior parte das pessoas nesse mundo, saber o que é clima. Bom, de juventudes que vêm antes de mim e que seguirão depois de mim. Mas aí a gente foi lá para essa COP, que foi uma das COPs, talvez, que tinha essa expectativa que seria a COP mais importante de toda a história da humanidade. Era uma COP que acontecia depois da pandemia. E nós, como juventudes, a gente sabia o quão importante ia ser a nossa voz lá, trazendo talvez esse pouquinho de ação, de ambição. E não foi à toa que a gente levou a maior delegação de juventudes já registrada na história de conferências da ONU para uma COP, que foi a maior delegação de jovens brasileiros e mais de jovens latino-americanos. Só do Brasil nós éramos mais de 70 jovens de diferentes partes, territórios, periferias, comunidades, norte, sul, leste e oeste do Brasil, de tudo. A gente estava todo mundo lá, não todo mundo, mas muita gente. E bom, estávamos lá, dispostos a trazer a nossa realidade, a compartilhar os nossos sonhos e iniciativas e projetos e articular todas
essa mudança que a gente tem feito no front para que isso pudesse acontecer e continuar e ecoar em um espaço como a COP. Mas por mais que a gente estivesse lá, ainda faltava espaço. Ainda faltava, de fato, encarar essas juventudes que têm feito tanta ação em diferentes partes do mundo como verdadeiros tomadores de decisão a ser compartilhado em todo esse processo difícil, como verdadeiras partes. Se as decisões tratam da gente, do nosso presente e do nosso futuro, nada mais justo do que pensar que a gente também deveria estar lá, né? E a gente estava, a gente só não tinha tanto espaço. Bom, mas para além de tudo isso, o que deixa mais frustrante é que uma COP como essa, depois de uma pandemia, depois de um relatório do IPCC que mostra pra gente que a gente tem menos 10 anos do que a gente imaginava para alcançar 1,5 graus, que foi aquele acordo que a gente fez lá em Paris, falando que o planeta todo ia medir todos os esforços para que a gente não chegasse aí. Aparentemente vai acontecer ainda nessa década, se a gente sobreviver. De que a gente que sabe que vem daqui da América do Sul vai ser o lugar mais impactado pela crise do clima. E depois da gente ter vivido diversas queimadas, queimando a nossa vida diante dos nossos olhos, uma crise massiva de perda de biodiversidade, ameaças a socioambientalistas e lideranças indígenas, ribeirinhas, quilombolas no fronte, vendo toda essa boiada de um projeto de morte planificado passar, ceifando vidas, floresta, água, tudo que há. E com mais e mais novas pandemias chegando e crises. Uma emergência do clima, uma crise ecossistêmica e um colapso estrutural. O que levaram a gente a entender que mais profundo do que o vazio de estruturas insustentáveis que a gente um dia acreditou que nos sustentavam, é esse vazio de promessas, de responsabilidades, de dar possibilidade a um futuro. Isso tudo justo para nós, nativos de lugares que vão desaparecer. Chega o coração e para, a vida se vai. Esse não resultado da COP, que foi registrado nas lágrimas do presidente da COP26, Alok Sharma, durante seu discurso final, mostra pra gente um futuro de inexistência. Esse não resultado da COP, que pode também ser registrado na nossa história de humanidade com um discurso pronunciado também pelo secretário-geral da ONU, se desculpando, pedindo pra gente não desistir. Nós, juventudes, lideranças indígenas, lideranças mulheres, falando que a gente não pode se abalar com um resultado tão ruim quanto esse. Uma falta de ação, uma falta de promessa, uma falta de responsabilidade. E aí, acabando com uma possibilidade de qualquer futuro, de qualquer existência, a gente se pergunta, né? A gente aceita o quê? Imunes? Essa inação como sendo talvez a melhor vacina? Esses acordos da floresta que no internacional parecem ser a grande solução para tudo, mas que quando chegam aqui querem fazer a boiada passar, flexibilizando o licenciamento ambiental, liberando mineração em territórios indígenas, e no momento que nem se aplica Fundo Clima, Fundo Amazônia, para acabar com esse chamado desmatamento ilegal, que de legal não tem nada, só mata. Ou acreditar nessa falsa promessa ainda de um acordo de Paris que não começa a ser cumprido. A gente cai na ansiedade climática e desiste. Eu não quero viver num mundo desse. Acho que ninguém quer viver num mundo desse. E a balança da justiça, ela já está pesando totalmente para um lado, para uma direção. Já está ceifada a nossa história, o nosso futuro, a nossa vida.
E a gente faz o quê? Aceita? Fica de braços cruzados, espera o mundo acabar, o colapso de tudo, de todos? Aí eu me lembro já daquele sentimento de quando a gente estava na marcha, reunido, milhares e milhares de pessoas lá em Glasgow, na Itália, lá em Katowice, na Polônia, lá em Madrid, na Espanha, aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, quando o mundo todo estava na rua, marchando no mesmo timbre, no mesmo tom, ao mesmo passo e ao mesmo som, querendo uma coisa só nesse momento, que tivesse aí um pouquinho do que se chama justiça climática. Uma teoria, talvez, um conceito que não é definido, mas que a gente sabe muito bem o que significa. E não importa qualquer teoria para a gente saber o que significa na prática. Significa, por exemplo, a gente não tem que estar preocupado com os nossos amigos, com a nossa vida, com tudo sendo ameaçado de morte, com a nossa futura, nossa vida toda ceifada diante de nós. E aí eu me lembro de quando eu estava na Amazônia com Davi Yanomami, e ele deu para a juventude o arco que ele havia recebido direto do grande cacique Raoni falando, só que é para a juventude continuar essa luta que a gente começou há tempos atrás pelos nossos territórios, pelos direitos dos povos indígenas. Agora cabe a vocês continuar essa luta. De quando Marina passa para a gente também o bastão, de quando lá atrás foi criada essa aliança dos povos da floresta, e que, quando ela trabalhava como ministra, colocou o Brasil no fronte de liderar essa disputa pelo clima. A gente está aí, trazendo ambição, trazendo mudança. De lembrar de Tuíra, Chico Mendes, de todos nós, Marielles, que nos levantamos ao som das nossas vozes para defender talvez uma coisa mais importante que a gente tenha. Esse ecossistema coletivo do qual nós somos parte e fazemos parte também, que depende de nós e que nós dependemos dele. E aí me veio a lembrança do que me ensinou Célia Chacriabá, de que os limites dessa terra eles estão na nossa consciência. E se estão na nossa consciência, a gente precisa retomar, reaterrar. A nossa vida ela não está à venda. A gente já trabalhou muito para entender essa teoria de direitos tão humanos, para deixar coisas tão simples como morte, destruição passar. E a gente bem sabe que se a gente quiser lutar contra essa queda do céu, cada um que vem somar para segurar, mesmo sabendo que a gente precisa de todos para continuar sobrevivendo nesse planeta, por nós e para nós, a gente bem sabe que quanto mais um, é o que faz que esse céu continue aí sobre as nossas cabeças. E aí a gente até vê o coração voltar a pulsar. Lembrando que nós não somos líderes de um futuro, que na verdade nós somos líderes do agora e que esse presente é sim uma máquina de fazer futuros. E que se a gente fica e sucumbe a essa inação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente já tá indo para onde dessa maneira? Não dá para ficar esperando o amanhã ser útil. A verdade é que a gente não pode ficar esperando nada mais. A gente tem que tomar as rédeas da nossa história, acabar e complementar todos esses gargalos de crises estruturais, colapsos socioambientais, perdas de direitos e realmente lembrar dessa simplicidade que nos ensinou Emicida agora durante a pandemia, que tudo que nós tem é nós. E se a gente não quiser aí de fato articular a nossa própria extinção, não sei. Talvez o que a gente deva fazer agora é acreditar e começar por cada um de nós. E não nesse sentido individualista, porque se eu puder compartilhar aqui um pouquinho, eu não acredito muito que a mudança necessária ela vem porque cada um faz aí ações individuais, achando que, bom, isso é o suficiente. Não, nada disso. Isso vem de ações coletivas,
que quanto mais e mais se soma, mais um e mais um, a gente consegue garantir o necessário para continuar, sobreviver, existir. E aí o sonho dessa pátria grande, o Impala sem fronteiras, em que todas as bênçãos que vêm a gente sabe repartir de igual entre nós, reflorestando consciências, mentes, corações, sei lá, reaterrando a nossa ação, a nossa existência nessa terra. Talvez seja esse o suficiente, um grande educar em um clima que nos saque adiante como comunidade global. Mas será que isso tudo é suficiente? Será que seria tudo isso suficiente para garantir a nossa existência, a nossa continuidade nesse planeta, nessas terras? Acho que o suficiente para a gente sobreviver, a gente sempre soube, a gente encontra tudo aqui. Mas acho que nesse momento que a balança pesa para um lado, mais para um lado, menos para o outro, talvez seja a nossa escolha entre ir para esse não futuro sem lutar ou se unir e lutar para não acabar com a queda do céu. Aoi!